A verdade com V maiúsculo diz respeito à vida antes da morte. Diz respeito a chegar aos 30 ou quem sabe aos 50 sem querer dar um tiro na cabeça. Quem vai dizer isso é um escritor que não chegou aos 50 anos, que se chama David Foster Wallace, que vai tirar a própria vida em 2008. E ele vai dizer isso 3 anos antes, por meio de um discurso de paraninfo no Kenyon College. Esse discurso acaba viralizando no mundo inteiro justamente porque ele toca no assunto suicídio 2 vezes. E aí, como que as palavras todas ganhassem um peso enorme. E esse discurso intitulado This is Water, ou Isto é Água, acaba então rodando o mundo, especialmente essa parábola inicial dos 3 peixinhos, 2 dos quais os mais jovens não conhecem, não conseguem reconhecer a água. O seu maior romance, Graça Infinita, ou Infinite Jest, na versão original, vai trazer uma gama vastíssima de personagens memoráveis, sobre os quais comentarei um pouquinho daqui a pouco. São esses todos aqui, uma espécie de constelação de personagens fantásticos, magníficos, com uma profundidade ímpar, que tem uma cronologia, uma narrativa também, toda rebuscada, toda complexa, mas que recompensa enormemente o esforço do leitor. O mundo de David Foster Wallace, aqui tão colorido, acaba sendo muitas vezes nebuloso. Por exemplo, o principal personagem de Graça Infinita se chama Jim Oren Incandenza. O Jim Incandenza, que é um cineasta importantíssimo nessa história. Ele termina a vida desse modo assim, com a cabeça em um micro-ondas. Mas deixa uma filmografia absolutamente importante para a compreensão de Graça Infinita. Sem spoiler algum, indicarei aqui algumas das obras mais famosas e que foram ilustradas por fãs de Graça Infinita. Chamo a atenção para esta obra aqui, A Medusa e a Odalisca, muito comentada durante o Graça Infinita. Também A Piada merece grande espaço, especialmente em algumas notas de rodapé. Mas, sobretudo, este filme aqui, que é considerado o entretenimento perfeito, Infinite Jest. Uma graça infinita que mantém todo mundo que começa a assisti-lo diante da tela, morrendo de inanição, mas com um sorriso nos lábios. Toda essa história se passa num período em que os países da América do Norte estão todos fundidos. Os anos todos estão subsidiados, então você não fala o número do ano, você fala uma marca. Este bloco de países norte-americanos é governado pelo presidente dos Estados Unidos, Johnny Gentle, que é um showman e que antes do coronavírus, pasmem, já usava máscaras, porque ele sempre prezava por uma América mais limpinha. A cena inicial do romance é muito interessante porque traz o seu personagem principal sendo visto por várias partes de outros corpos, como que todos desarticulados. É Hall Incandenza, um jogador de tênis altamente inteligente e que é uma espécie de alter ego de quem? Do próprio David Foster Wallace, que além de ter sido muito inteligente, também foi um excelente jogador de tênis. Posso citar também outros personagens, dentre os quais cito o simpático Lyle, o guru fitness da academia de tênis, que literalmente se alimenta, e isso é um pouco nojento, do suor dos outros. Cito também Clipperton, o tenista que joga sempre com uma semiautomática apontada para a própria cabeça. Dentre os personagens mais importantes dessa história, sem dúvida nenhuma, Mario Incandenza está entre eles. É irmão de Hall, ele é incapaz de sentir dor física no próprio corpo, mas é absolutamente capaz de perceber a dor, a tristeza do outro. Nessa história, há um grupo separatista, o Quebec, lá do Quebec, e que tem um culto muito específico, um culto do próximo trem, e que produz, normalmente, cadeirantes, entre os quais Remy Mahat, que está nessa imagem ao lado de Hugh Stipple, e que dialogam a respeito de questões morais interessantíssimas, a respeito da liberdade, por exemplo. David Foster Wallace sempre foi muito interessado nessas questões de ordem moral que vêm da filosofia. Inclusive no livro Pense na Lagosta, nesse ensaio fantástico, ele analisa essa questão de ordem moral fundamental sobre a qual lerei o trecho. Então aqui vai uma pergunta que se torna praticamente inevitável diante da maior panela para lagostas do mundo e pode vir à tona em cozinhas espalhadas por todos os Estados Unidos.
É certo ferver vivo uma criatura senciente para nosso mero prazer gustativo? Seria isso tudo apenas uma questão de escolha pessoal? Sendo assim, Foster Wallace nos faz pensar em lagostas, pensar na vida, pensar na morte, pensar em tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço.